Fala galera, tô aqui para as observações sobre a rodada 6 da temporada 2020. E o assunto que eu trago aqui para o início é interceptações. Interceptações sempre são, quer dizer, quase sempre são um pepino. Né? E essa rodada para mim ficou muito marcada, os resultados, por interceptações de quarterbacks. E vamos dar uma passadinha aí pelo que aconteceu. Uh, 7 quarterbacks tiveram múltiplas interceptações, duas ou mais. Desses, 5 perderam o jogo. É até meio. Pode parecer meio óbvio, né? Que quando você tem muita interceptação, você perde. Mas às vezes é bom evidenciar isso, né? Um dos casos que ganhou, na verdade, foi num jogo em que os dois quarterbacks tiveram múltiplas interceptações, o Denver e New England. E aí vamos botar a vitória para o Jake Locke contra o Ken Newton. Os dois tiveram duas interceptações. O outro que venceu foi o Fitzpatrick, mas também um jogo fora da curva, né? Porque Miami ganhou dos Jets, que tá bem desengonçado. Nunca, mesmo com as interceptações, nunca ameaçou. Então, quando o bicho estava pegando, o jogo estava rolando, contando, né? É, deu o óbvio, né? E aí a gente pode destacar, por exemplo, o Kirk Cousins tendo primeiro passe na partida interceptado, foram 3 no totais. Aaron Rodgers com pick six, que é raríssimo na carreira dele, mas ela impulsionou a virada dos Buccaneers. Bridgewater, se não tivesse rolado, o placar foi apertado, poderia ter pendido pro lado dele. Baker Mayfield, né, uma performance horrorosa. E, enfim, dá para você delinear que elas tiveram o impacto que teve, né? E é a vida de quarterback. Quarterback tem que levantar a cabeça e partir para o próximo jogo e não cometer os turnovers. Diga-se passagem, quando você aumenta, né, de interception para turnovers em geral, quando você adiciona fumbles, e aí você teve mais três casos, duas derrotas e uma vitória. A vitória foi do Tannehill, num jogo também bem maluco. Mas aí você adiciona aí o Kyle Allen por Washington e o Minshew por Jacksonville. Enfim, a gente sempre fala muito, né, de diferença de turnovers e tal, mas às vezes é bom pontuar, dar o exemplo da situação, e as interceptações para mim foram uma grande história dessa semana 6. Para o jogo importante, eu resolvi pegar Pittsburgh e Cleveland. Pode, produção, 2 semanas seguidas de Cleveland no jogo importante para playoff? Pode, né? Na semana passada eles venceram, nessa eles perderam. E perderam, como eu já falei agora há pouquinho, com o Baker Mayfield jogando muito mal, né? Ele sofreu um problema nas costelas na semana passada e talvez nem tivesse sido recomendável que ele estivesse em campo, porque a mobilidade estava comprometida, a capacidade dele de fazer passes estava comprometida. E aí a gente vê a frustração de Cleveland, né? E é algo muito fácil de entender pelo histórico da franquia, né? Lá vem de novo, né? Mas eles estão numa situação ainda boa. A gente tem que lembrar que tem 7 times esse ano que vão receber a vaga de playoffs com o terceiro wildcard. Então eles têm que focar, têm que entender o que eles têm na mão com o Baker Mayfield para seguir em frente. E Pittsburgh teve a performance defensiva que a gente estava esperando, né? Com o Minka Fitzpatrick retornando a interceptação para touchdown. Perderam o linebacker, o Bush. Pode ser um desfalque importante aí para a sequência do campeonato, mas estão invictos, estão mais do que favoritos aí. Favoritos não, mas né? Favoritos a playoff, sim, isso com certeza. No upset da semana, eu já trouxe São Francisco em 2 situações negativas, então eu vou trazê-los numa positiva. Né? Eles venceram um jogo que a gente não imaginava que eles fossem vencer, pelo que aconteceu na semana passada contra Miami e, né, do quanto que eles sofreram com o pass rush dos Dolphins e encarariam
os Rams com Aaron Donald e companhia, que fizeram o mesmo, né, que destroçaram o Washington na semana passada. Então, o caminho natural né, para apostar era os Rams. Todos nós no podcast apostamos no Rams. Eu não consegui pensar diferente, né? E o que aconteceu foi na verdade, eu pensei certo, né? Porque lá no podcast eu falei que o caminho para eles era passe de screens, e foi o que eles fizeram quase que o tempo inteiro até abrir a defesa dos Rams. Quando eles estão preocupados com o screen, abriram espaços no meio do campo para os passes. O Garoppolo conseguiu soltar a bola rápido, então tirou um pouco da efetividade do pass rush dos Rams. Mesmo por dentro, o Aaron Donald não conseguiu nada. Ele terminou a partida com um hit, né? Nenhum sack, um hit. Na verdade, o Garoppolo não tomou nenhum sack no jogo inteiro. Então, tá aí o São Francisco encontrando sua fórmula, né? Pelo menos enquanto o Garoppolo não tiver 100% do tornozelo, conseguir ter a mobilidade que ele tem, é usar esses jogadores que eles têm com tanta capacidade de conquistar jarda após o passe recebido. No Deebo Samuel, no Kittle, no Calouro, no Ayuk, nos running backs. O Mostert sofreu uma lesão e ficou fora no segundo tempo. Se ele estivesse jogando no segundo tempo, porque ele é melhor do que o McKinnon, se ele estivesse jogando no segundo tempo, o placar provavelmente seria até mais fácil. E os Rams, o Rams tem que se pensar um pouquinho. A campanha deles talvez seja um pouco positiva, né? Ainda 4 vitórias e 2 derrotas, mas talvez seja um pouco enganosa. Então eles têm só que se repensar um pouquinho para esse resto do campeonato. O Goff jogou muito mal. Eu não quero bater em quem já está no chão, mas aqui na parte de preocupação, time que tem que estar preocupado, eu não sei nem se vai ser bem o termo para isso. Eu estou trazendo os Vikings. Os Vikings que tinham vencido na primeira vitória na semana anterior, agora eles foram derrotados pelos Falcons em casa. Então, era um jogo óbvio que eles precisavam muito se eles tinham a esperança de uma reviravolta dentro do campeonato. Não aconteceu. Falei já das interceptações do Kirk Cousins. A defesa teve alguma dificuldade também na cobertura, né? Os cornerbacks calouros foram bem explorados pelo Matt Ryan, do Julio Jones, Calvin Ridley, enfim. A situação dos Vikings agora, eles não têm mais chance, não? Dizer que eles agora têm como dar uma engrenada e partir para os playoffs, mesmo com 7 times, seria algo extraordinário. Então eu tô curioso para saber como é que vai ser o andamento deles no campeonato, porque é um time que está acostumado a brigar pela vaga e por algo a mais. Como que eles vão estar motivados? Né? O que vai motivá-los? Draft do ano que vem? Só desenvolver os jogadores, né? Eles têm veteranos que de repente não estão com essa cabeça, né? Vamos ver, pode surgir um pequeno caldeirão aí dentro de Minneapolis, Minnesota, como queira. No Up and Down, a partida que eu escolhi foi uma que a princípio você pode olhar e falar por que tá pegando, eu resolvi pegar. Foi Lions e Jaguars. E talvez porque também eu costumo bater um pouquinho demais no Lions, é hora de também trazer algo positivo aqui. Então no Up, eu poderia pegar até a defesa como um todo, a linha defensiva, né, que fez um baita de um trabalho contendo o jogo de corridas dos Jaguars. Mas eu vou com o Jamie Collins, um linebacker que é conhecido pelo seu atleticismo, né? E talvez a gente não valorize o quanto que deva. A começar pelo Bill Belichick, né? Que abriu mão dele lá atrás, quando ele foi para Cleveland. Aí ele teve uma passagem ruim pelos Browns, mas você não tem também como decretar que ele era um jogador em decadência, porque os Browns. E aí ele volta para os Patriots ano passado e é peça-chave naquela defesa que impressionou todo mundo, principalmente no começo de 2019. Novamente o Bill Belichick opta por não mantê-lo, por não pagá-lo,
né? E ele vai para Detroit se encontrar com o Matt Patricia, que foi seu coordenador na primeira época de Patriots, e que rolava um certo boato de que o Patricia ficava meio brabo com algumas escolhas e algumas freelances, assim vamos dizer, talvez, do Jamie Collins. Mas quando a defesa dos Lions vai bem nesse campeonato, dá para apontar que o Jamie Collins teve papel importante, né? E nesse jogo foi de novo, pegando 7 tackles, um passe defendido, um hit no quarterback, mostrando essa versatilidade que ele tem de cobertura, blitz, enfim, é um jogador que tem atleticismo para executar qualquer coisa que peça para ele na posição de linebacker. Isso dá muita flexibilidade para o esquema defensivo. E Detroit precisa muito da consistência, e o Jamie Collins pode ser o cara que dê essa consistência para o time. Já no down, eu vou pegar um pouco no pé aqui do bigodão, né, do Gardner Minshew, que eu esperava mais do meu. Eu tô pegando no pé dele porque eu esperava mais do Minshew. Eu acho que o Minshew tem boas características, e eu acho que ele tem condição de ter uma carreira na NFL. Talvez como titular, talvez nesse papel meio tampão que alguns quarterbacks têm. Eu costumo comparar ele com o Fitzpatrick, mas nessa linha, né, de tampão. Talvez seja esse mesmo o destino dele na liga, não só um reserva mesmo, mas um cara que entra, que os times olhem na hora que perderam um quarterback, né, ou que estão num processo de reconstrução, porque, de novo, eu vejo qualidades nele. Mas ele tá dando brecha lá em Jacksonville para os Jaguars tomarem seu rumo no ano que vem, né? O Jaguars deve ter uma pique alta no draft e, de repente, a chance de escolher seu novo quarterback. Se, né, algumas desses jogos aí, eu achei que o Minshew ia dar uma forma de ganhar uns 4, 5 jogos no campeonato e tirar o Jaguars ali daquele top 3, de repente, do draft, bagunçar um pouco o processo decisório. Mas talvez não seja isso que aconteça. Não tem como dar desculpa para ele de alvos, eles têm bons alvos, o jogo de corrida tem funcionado com o calouro, ou seja, é isso que os times da NFL vão olhar. Então a Minshewmania está um pouquinho em down. Bora para os destaques da rodada. Lembrando que eu estou gravando aqui o vídeo. Nesse momento está aqui, está começando o segundo tempo do Kansas City e Buffalo. E logo mais tem Cardinals e Cowboys. Ou seja, esses dois jogos não entraram aí na brincadeira. Como destaque ofensivo, eu não posso deixar de dar para o Derrick Henry nessa rodada. O tanque dos Titans, né, atropelou a defesa dos Texans, que em determinado momento parecia que ia ganhar o jogo, né, teve grande chance, teve decisão controversa do head coach interino, o Coronel, mas o fato é que o Henry assumiu o papel, né, de estrela do time e resolveu a parada, né? Não teve touchdown de 90 e poucas jardas. Quando foram para a prorrogação, recebeu um passe que gerou 53 jardas, depois ainda fecha com um touchdown em Wildcat, relembrando os tempos do Wildcat. Ele termina o jogo então com 212 jardas, tudo bem, teve a de 90 e pouco, né? Mas ainda assim gera uma média de 9,6 jardas por tentativa, com 2 touchdowns, enfim. É um jogador que, quando engrena aquela marcha, aquela quinta marcha ali, o defensor pensa 2 vezes se vai tentar o teco. Ele teve, diga-se de passagem, ele teve, isso são dados lá daquele Pro Football Focus, ele teve 174 jardas após o primeiro contato no total, né? E quebrou 8 tackles, ou seja, atropelou. Defesa, eu não estou trazendo um destaque único. Eu poderia. Teve alguns jogadores essa rodada que poderia tá aqui. Mas eu resolvi pegar toda a defesa dos Buccaneers. Porque, já falei lá no iniciozinho também, né, do pick six do Aaron Rodgers. O rapaz lá, bom cornerback, Jamel Dean, retornou.
Mas não foi só isso, né? A defesa dos Buccaneers conseguiu afunilar o jogo para dentro do que ela queria, pressão interna em cima do Rodgers, que é a marca registrada do Todd Bowles, né? Ele agora tem 2 linebackers que ele pode confiar em blitz, no Lavonte David e no White. O Sul teve sack, Pierre-Paul teve múltiplos sacks, ou seja, a defesa tomou conta do jogo e colocou o Brady em boa situação para matar a partida, né? Lá no comecinho dava a impressão que seria até um pouco fácil para os Packers, mas foi esse trabalho defensivo e da unidade como um todo que fez o jogo virar. Em Special Teams, foi o kicker dos Broncos, né? 6 chutes tentados, 6 convertidos, foram todos os 18 pontos que os Broncos fizeram na partida, o suficiente para ganhar o jogo lá em Foxborough. Então ele teve um até de 54 jardas e não tem como tirar esse kicker aqui do destaque do Special Teams. E para fechar, calouro, eu vou voltar ao jogo do Buccaneers. Eu vou trazer o tackle deles, o Wirfs, que era meu tackle preferido até no processo do draft, pelo atleticismo e tal. E semana passada ele sofreu um bocado com o Khalil Mack, com a defesa dos Bears, mas conseguiu dar a reviravolta. A defesa dos Packers também tem um bom pass rush, mas ele foi sólido na proteção e ainda por cima abriu os espaços no jogo de corrida. Os Buccaneers conseguiram correr com a bola, especialmente pelo lado direito, e tá aí o primeiro jogador de linha ofensiva que eu trago aqui nessa coluna esse ano. Valeu então, galera. Até quarta-feira, quando a gente for gravar o podcast. Nossos apoiadores estejam lá conosco. Até mais.